diferença muito grande. O que o Evangelho faz em prol destas pessoas. E o mais interessante ainda, nós temos jovens, crianças que entraram na igreja no interior, como Paraná da Eva, como outros lugares, não? Entraram na igreja ainda pequenos, assistiram a escolas nossas, porque sempre procuramos ao lado de cada igreja organizada deixar uma escola primária, mas uma vez terminando o primário querem estudar muito mais, né? Então esses jovens foram para os nossos colégios, terminaram teológico, alguns enfermagem, alguns são médicos, não? Que estão lutando, trabalhando, e vieram daquelas bibocas lá do interior, onde não há recurso, onde não há nada. Se a mensagem não tivesse chegado a eles, estariam ali, quem sabe hoje, continuando a vida dos pais deles. Analfabetos, sem nada, naquela ignorância, né? No entanto, o Evangelho chegou, mudou a vida deles, saíram dali, se prepararam, estudaram, estão em áreas, inclusive alguns de posição. O caso específico é da Amor. A Damor Pimenta, quando fui ao Paraná da Eva a primeira vez, era um menino de uns 7, 8 anos. Né? Brincava com ele, nadávamos. Entrou na igreja, terminou o curso ali, foi para o colégio, se formou, hoje é presidente de uma missão. Né? E assim tem outros, trabalhando em hospitais, enfermeiras, obreiras bíblicas e tudo. Né? É o que o Evangelho faz em prol do ser humano. Transforma e melhora a situação em todas as áreas. Muito bem, vamos parar um pouquinho. Gente, diz que tudo foi inundado, né? E salvaram-se alguns que ficaram sentados em cima de um tronco de palmeira. Onde é que eles tiraram esse negócio? E a crença deles em Deus, rapaz, é impressionante, viu? E é uma turma séria, é uma turma correta. Depois que o bandido branco entra lá, que estraga os coitados. Mas esses saterês, os Mundurucus é uma tribo poderosa. Eles chegaram a ocupar toda aquela área, desde o rio Tocantins até em cima no rio Madeira. Tudo que ficava ali naquela área era ocupado pelos Mundurucus. Lutaram contra os portugueses por 180 anos. Agora estão reduzidos a uns 5 mil índios lá. Mas tem certa história, lamentavelmente, muito pouco eles têm escrito, né? Muito pouco. Tem uma tribo muito poderosa ali às margens do Xingu também. Né? Os gaviões estão ali, são bravos, viu? Mas um irmão nosso, um cara meio atrapalhado, se meteu lá, aquele alemão, não sei se conhece, que está lá no Hospital Belém, o Tannenberg. Ele é formado em teologia e esteve na guerra, era daquela tropa elite do Hitler. Ele foi um dos poucos que escapou. E então ele se dedica agora, ele é o chefe de manutenção dos aparelhos eletrônicos. Mas ele esteve lá, visitando os gaviões, foi até a tribo deles, sozinho, de canoa, levou remédios, né? E lá estava graçando uma malária terrível, né? Ele tratou, gastou todo o remédio que tinha, no fim ele ficou doente com a febre, quase morreu. E os índios o consideram como um irmão de sangue, por causa disso. Ele tratou de toda a tribo, ficou sem remédio para ele. Eles o levaram de canoa de volta até perto de Altamira, no Xingu, e de lá então embarcaram ele para Belém. Mas ele abriu as portas ali para entrarmos para trabalhar entre esses índios. Não tem mais. Algumas dúzias ainda. Qual foi a experiência no seu trabalho que mais lhe comoveu? Experiência positiva, assim. Olha, são tantas.
e todas elas comovem a gente no momento em que vem, viu, que é difícil destacar uma, não? Eu creio que essa experiência que acabo de relatar com o índio foi uma das que me tocou profundamente, né? Essa outra com essa feiticeira, com essa macumbeira também, foi algo impressionante, né? São certas coisas que ficam, né? Que a gente vê a intervenção divina diretamente, né? Protegendo aos seus filhos e ajudando para que o trabalho possa progredir e avançar. Qual a experiência que lhe deixou mais triste? Olha, uma das experiências que me tocou profundamente foi um missionário nosso que veio da Argentina, viajando na Baixa Amazonas, entre as ilhas, atendendo os doentes, e saíram com a criança pequena de poucos meses de idade. Esta criança deste casal adoeceu e morreu, e a sepultaram às margens do rio Amazonas. A gente fica chocado com um negócio desse. Não sabemos também qual é o plano de Deus para aquele caso, né? No entanto, um casal jovem, primeiro filho, não? Saem trabalhando, lutando, a alegria deles, morre aquela criança, sepulta ali às margens do Amazonas. Quando eu passei por ali e vi aquela pequena sepultura ali, aquilo me tocou. É algo que me impressionou profundamente. Mas mostra, por outro lado, o espírito missionário que ainda mantemos na Igreja Adventista até hoje. Não importa o sacrifício, as lutas, as dificuldades, há homens e mulheres que estão dispostos a darem tudo de si para que o Evangelho possa continuar progredindo e prosperando, né? Também deixamos um filho nosso lá em Belém do Pará, né? Criança de recém-nascida, né? Isso também foi algo que me tocou profundamente, mas espero na manhã da ressurreição encontrar este nosso filho de novo, né? Qual é o assunto que o senhor mais gostava ou gosta de pregar? Sobre o amor de Deus, a volta de Jesus. A sua ordenação se deu aonde? Em Belém do Pará. Tinha mais alguns junto? Ou é só a sua? Não, havia o pastor Aldo Carvalho, foi ordenado na mesma ocasião juntamente comigo, né? Isto foi em 1946, no mês de janeiro. Uma pergunta própria para a região. Qual é o linguajar, qual é a forma de explicar o Evangelho como nós o entendemos aqui para pessoas mais cultas? Como é que vocês transmitiam isso para um elemento simples, que qualquer palavra nossa daqui parece ser outra língua, outra... Isso é um fator decisivo para conseguirmos alcançar o coração daquele povo. É procurar falar a língua como eles falam. De uma maneira simples, algumas expressões próprias que eles usam, não? Mas da maneira mais simples possível. E eu creio que isso tem ajudado e continua a ser a solução para conseguirmos alcançar este povo do interior, né?
muitos são analfabetos, a maioria no interior do Amazonas, nessas áreas mais distantes, são analfabetos. Né? Então você tem que falar de uma maneira tão clara, tão simples, que eles possam acompanhar e entender. Agora não há dificuldade mais, porque as verdades bíblicas fundamentais são simples, não? São apresentadas de uma maneira clara. E Jesus, em todo o seu modo de apresentar essas verdades, apesar de falar com pessoas cultas muitas vezes, ele apresentar de uma maneira muito simples. E eu creio que aí reside um segredo, inclusive nas grandes cidades. Quanto mais nós complicarmos, quanto mais difícil nós tornarmos a coisa, mais difícil vai ser para o povo aceitar. Porque mais de 90% do nosso povo pensa como crianças de 11 a 13 anos de idade. Na América do Norte é entre 13 e 15 anos, a média. Então, no Brasil essa média vai cair muito. Então, para alcançarmos o povo, temos que